Olá! Hoje nós vamos falar sobre comunicação e como dar feedbacks efetivos e afetivos. Para melhorar a nossa capacidade de comunicação, é importante que primeiramente saibamos escutar com atenção. A escuta ativa consiste em você demonstrar interesse genuíno pelo que a pessoa está falando, por aquilo que ela está transmitindo e por aquele momento de interação. Ouvir é simplesmente um ato mecânico de captação de som. Escutar é prestar atenção no que a pessoa está falando, é estar presente de corpo e alma naquele momento. Isso nem sempre é fácil, pelo menos para mim. É uma habilidade que eu procuro treinar todos os dias, porque a gente normalmente tem na mente muitas preocupações, está com alguma carga de ansiedade que logo acaba atrapalhando essa interação. A gente quer logo dar uma resposta, dar um conselho, quando não muito, a gente dá um sermão, quando a pessoa às vezes simplesmente quer desabafar, quer compartilhar alguma coisa com a gente. É algo que a gente precisa ficar atento para não cometer esse erro. Outro erro que a gente comete normalmente, eu cometo, você não? É a gente julgar. A praticar o não julgamento é um exercício diário e constante, de você ouvir as pessoas, acolher as pessoas e não ficar com aqueles julgamentos internos na nossa mente que normalmente eles acabam atrapalhando essas interações. Esses julgamentos, muitas vezes são inconscientes, por isso que muitas vezes não são fáceis de trabalhar. Eu mesmo convivo com a sombra do julgamento, mas eu procuro me policiar a cada dia. Porque eu tive a sorte de receber alguns feedbacks interessantes de pessoas que realmente se importam comigo e que me alertaram desse problema. E hoje eu procuro constantemente fazer essa vigilância de ouvir a pessoa, de amar e aceitar cada pessoa do jeito que ela é, sem julgar. E a gente precisa também fugir desta mania que às vezes a gente tem, dessa tendência de querer consertar outras pessoas, porque na maioria das vezes a pessoa que precisa ser melhorada ou consertada somos nós mesmos. Por isso a importância do autoconhecimento. É isso que ele traz para a gente, faz a gente olhar para si mesmo e ver que às vezes os problemas ou os defeitos estão na gente e não na outra pessoa. E isso é uma habilidade que se conquista nas interações com relação à comunicação. E nesse ponto, os feedbacks são muito importantes, tanto de líderes como liderados ou de outras pessoas que fazem parte das relações da gente. Um feedback interessado, um feedback verdadeiro, ele nos faz crescer, ele nos ajuda a sermos pessoas melhores. Quando minha filha era pequena e vinha me mostrar algum desenho que fazia, eu logo, como mãe, me enchia de orgulho e fazia 1000 elogios. O resultado desses meus feedbacks muito floreados, muito cheios de flores e borboletas, fazia com que ela não confiasse mais neles, do tipo, opinião de mãe não vale, mãe acha que tudo que o filho faz é bonito. É lógico que a gente precisa incentivar. No entanto, falar que tudo está maravilhoso impede que a pessoa às vezes melhore aquilo que ela já faz. Não que a gente vai buscar a perfeição, mas porque até a perfeição ela não existe, mas a gente sempre pode melhorar alguma coisa. Só que é preciso também ter o cuidado para que a gente não caia na armadilha de ou dizer que está tudo bonito e não dar o respaldo que a pessoa precisa, ou então achar que a gente está sendo super sincero em dar feedback com base na nossa própria opinião, no nosso próprio julgamento
que não é uma verdade absoluta. No caso da minha filha, o que eu poderia ter feito para dar um feedback melhor? Eu poderia ter perguntado o que ela achou, porque a própria pessoa já tem a sua autocrítica, ela já sabe o que ela precisa melhorar. Então, ao invés de a gente dizer para a pessoa o que ela tem que melhorar, segundo os nossos preceitos, segundo os nossos julgamentos, por que não perguntar o que ela achou? Deixar que a pessoa mesmo aponte o que precisa ser melhorado e junto com ela a gente pode construir essa melhoria. Sobre feedbacks entre líderes, liderados, entre equipes, Joe Hirsch, da revista Harvard Business Review, ele fala que o feedback é uma conversa de mão dupla, onde primeiramente a gente precisa aprender a destacar os pontos fortes daquilo que está sendo mostrado e depois disso buscar um alinhamento entre aquilo que já existe e aquilo que pode ser melhorado. Ele fala que o feedback que realmente funciona, que ajuda, ele não é baseado em dar ordens, não é baseado na perspectiva ou no olhar do gestor, mas assim, ele é uma via de mão dupla, onde é construído com base nessa interação entre as duas pessoas. E ele diz também que, ao invés de a gente simplesmente criticar e julgar sobre a nossa ótica, é importante que a gente use perguntas inteligentes, baseadas no método socrático, perguntando para a pessoa, por exemplo, o que ela aprendeu sobre aquele projeto, o que ela pode extrair de útil daquela experiência, que pontos ela poderia melhorar num próximo momento. As pessoas que ela ajudou recentemente com o seu trabalho, como é que foi isso, de que forma ela percebeu que isso melhorou ou ajudou outra pessoa. Isso ajuda as pessoas a analisarem os pontos fortes e os pontos a serem melhorados de um projeto, de uma situação, de um erro que foi cometido. Isso abre possibilidade de diálogos francos, verdadeiros e que podem estar melhorando aquela relação, criando uma relação de confiança. Não é muito incomum a gente ver pessoas de repente sendo demitidas de uma empresa sem ter um feedback verdadeiro, para que elas possam efetivamente não cometer aqueles mesmos erros. É muito comum a empresa falar coisas do tipo: você é um excelente funcionário, mas nesse momento a gente precisa cortar custos, a gente precisa diminuir a equipe. Você é excelente funcionário, eu não mandaria você embora, mas a empresa criou critérios e tal. A gente acaba não falando a verdade para a pessoa e ela vai, de repente, de empresa em empresa, cometendo aqueles mesmos erros, sendo que aquele gestor podia ser efetivo e afetivo e conversar, dialogar sobre aquilo. E esse feedback, dado só quando a pessoa vai embora da empresa, ele é muito cruel. Ele mostra uma insensibilidade e é muito comum a gente ver isso hoje. Comunicação eficiente e feedbacks verdadeiros e construídos com base numa via de mão dupla, com diálogos francos e relações de confiança, é muito positivo e ajuda tanto líderes como liderados, ou se for uma relação entre cônjuges, entre pais, filhos, professores e alunos, cria uma relação de confiança e de crescimento. Eu espero que essas dicas, essas reflexões tenham sido úteis para que juntos nós possamos aprender a nos comunicar melhor e para que a gente aprenda a dar feedbacks melhores. Com base nisso, eu peço para que você se inscreva neste canal, curta esse vídeo, compartilhe e deixe aqui nos comentários o seu feedback. Com o seu feedback você estará me ajudando a ser uma pessoa melhor, a melhorar os meus vídeos e a também me comunicar melhor. Uma boa semana a todos!